Liga aí. Ligou? Mas é pra ligar onde? Na verdade, é claro. Ah, tem que ser ligado na verdade. Ligado na verdade. E estamos aqui com o nosso podcast Ligado na Verdade. É bom demais trazer a palavra de Deus para você e sua família. Onde quer que você esteja agora, tá no carro, tá trabalhando, tá ligadinho conosco aí na sua rede, descansando e ouvindo o nosso podcast. É bom demais ter a sua companhia, né? Na internet aí estamos, graças a Deus, presentes em diversas plataformas e também no YouTube, além do site radioceara.fm. Eu sou João Lucas Barroso e comigo hoje Flávio Moisés. Você já conhece ele, já participou várias vezes aqui do nosso podcast. Se você não conhece, está com a gente pela primeira vez, ele vai se apresentar, vai passar aí todo o seu currículo, né? Quem sabe ser contratado para alguma coisa mais interessante que é o Ligado na Verdade, né, Flávio? Você gosta do Ligado na Verdade, beleza? Olá, João Lucas. Olá, você, amigo ouvinte da Rádio Ceará. Tô feliz aqui, João Lucas. Tá satisfeito, né? Tá bom demais. Então, hoje nós vamos tratar sobre mais um assunto muito importante, né? E eu espero que Deus possa estar abençoando, nos dando sabedoria para estarmos falando sobre esse assunto e também abrindo os corações de você que está nos acompanhando nesse momento para estar absorvendo também o conteúdo que vamos estar tratando aqui hoje. Ele não se apresentou, então eu vou apresentá-lo, né? Ele é repórter, é comentarista, trabalha na Rádio Ceará, é da Lagoa de Santo Antônio, prega a palavra de Deus e é crente. Eita, mano! Pronto, resumiu. Tamo junto, no Ligado na Verdade. Muito bem, Flávio, o assunto de hoje, não carregue esse fardo. Flávio, as pessoas, geralmente carregam um fardo nas costas, né? Quando o assunto tem a ver com relacionamento com Deus, muitas pessoas tentam alcançar o favor de Deus, tentam obedecer às leis, os mandamentos e, no final das contas, percebem que não conseguem. Até mesmo aquele que conhece a graça, o evangelho, às vezes, no seu processo de santificação, ele se sente cansado espiritualmente, sente como se tivesse um grande fardo nas costas, né? E eu lembro de um versículo, que é um versículo bem conhecido, são 3 versículos, na verdade, Mateus 11, versos 28 a 29, aliás, 28 a 30. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Flávio Moisés, Jesus está falando de quê aqui? Como você já falou, já deu uma breve introdução aí em relação sobre aos fardos que nós podemos carregar, Jesus ele vai fazer um convite. Aí em Mateus, no capítulo 11, no versículo 28 até o 30, Jesus ele vai fazer um convite aos cansados e sobrecarregados. E nós estamos sempre recebendo aí convites, né, no nosso dia a dia, recebemos convites para festas de aniversário, festas de casamento, recebemos convites, até mesmo convites comuns em nossas vidas, né, para estarmos saindo com os amigos, convites para algo importante, como uma oportunidade de emprego, mas há um convite muito especial, que é o convite que Jesus faz aqui, em Mateus 11, do versículo 28 até o 30, um convite que vai além dessas convenções sociais, um convite singular e único que vai no cerne de nossas vidas, vai naquilo que é mais importante em nossas vidas, que é o nosso futuro eterno. É interessante, Flávio, que quando a gente recebe um convite, né, quando essa pessoa que nos convida é alguém importante, de confiança, ou que nós temos alguma admiração, a gente fica muito assim, rapaz, privilegiado. Lisonjeado. Exatamente, né? Que privilégio receber um convite dessa pessoa. Aí você imagina o Senhor Jesus, o Criador, me fazendo um convite. Rapaz.
É muito privilégio, né? Então, mas Jesus, ele não faz esse convite para todas as pessoas. Jesus, ele vai colocar em um grupo de pessoas, que são os cansados e sobrecarregados, onde ele fala no versículo 28. E quem são esses cansados e sobrecarregados que Jesus está se referindo? Na época de Jesus, existiam os fariseus. E os fariseus, eles pregavam sobre a salvação por meio da obediência da lei. Então, aquelas pessoas da época de Jesus, eles reconheciam, muitos sabiam de seus pecados, que cometiam seus pecados, e sobre aquelas pessoas estavam ainda vindo um sobrepeso, que era o sobrepeso da lei, da obediência da lei, da salvação pela obediência da lei que os fariseus pregavam a justiça própria, pregavam que as pessoas poderiam se salvar por obedecer à lei. Nós sabemos que a lei não é algo ruim, muito pelo contrário, é algo bom, que nós devemos buscar obedecê-lo, mas o mau uso da lei é algo ruim, porque a lei ela não foi feita para a salvação, foi justamente o contrário, para mostrar a nossa incapacidade de nos salvar e apontar para Jesus Cristo. Mas os fariseus estavam colocando esse sobrepeso em cima daquelas pessoas que estavam já levando o fardo de seus pecados, eles estavam ainda colocando um outro fardo, que era um fardo da salvação por meio da obediência da lei. A lei é como se fosse um diagnóstico, né, que mostra ali a sua realidade, né? Você tá aqui a lei, né, o conjunto de mandamentos, e você tenta obedecer, não consegue. Então você fica frustrado vendo que você é incapaz de fazer a vontade de Deus. Imagina só um pecador tentando ser salvo através da sua própria obediência. E vai todos os dias se frustrar e, obviamente, vai gerar esse fardo nas suas costas, né? E era isso que estava ocorrendo com aquelas pessoas, estavam com esse fardo, né? Além de reconhecerem, de saberem, carregarem o fardo dos seus pecados, ainda estavam carregando esse fardo de ter da obediência da lei, da salvação por meio da obediência da lei. E essa palavra de cansados e sobrecarregados significa justamente isso, que as pessoas estavam numa luta constante e estavam prontos a desfalecer, não estavam mais aguentando, estavam prontos a desfalecer. É uma labuta constante mesmo, e é algo que Jesus está mostrando aqui. Você falou algo interessante, Flávio, que o convite não é para todos, mas para aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Se eu estiver errado, você me corrige. A pessoa que não está cansada nem sobrecarregada seria aquela pessoa, por exemplo, que não reconhece que é uma pecadora. Eu estou bem com Deus aqui. Eu estou bem. Eu estou bem. O cara não reconhece que tem um problema, que é o pecado, tem um fardo nas costas, ele não reconhece. Então ele não tem como se arrepender, assim, ele não quer se arrepender porque ele acha que está bem. Mas Jesus fala que qualquer pessoa arrependida, né, se sente culpada com os pecados, se sente angustiada por causa dos seus erros, pode se achegar a ele. Ele está convidando qualquer pessoa que reconhece como pecador, ou seja, ele convida pecadores. Isso, esse convite não é feito para aqueles que são autossuficientes, aquelas pessoas que se acham autossuficientes, que acham que por meio de suas obras podem se salvar, que acham que por meio de sua própria justiça irão se salvar, mas sim são para aquelas pessoas que reconhecem a sua situação no lamaçal do pecado, que reconhecem que por si só não podem se salvar e que reconhecem que necessitam de Jesus Cristo, que é somente por meio dele que podemos ter esta salvação. E aí entra a minha pergunta, né? Beleza, mas por que Jesus convida essas pessoas cansadas por causa dos seus pecados a irem a ele? Porque o que ele tem a oferecer? Só para a gente ainda falar sobre os cansados e sobrecarregados, para aplicar a nós, porque há muitas pessoas que podem estar cansados e sobrecarregados e não estão dentro desse meio de pessoas que acham que podem se salvar por meio da obediência da lei. Mas há muitas pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas também em buscar o descanso nos seus pecados e não encontrar esse descanso nos seus pecados, nos prazeres que este mundo oferece, e acabam continuando carregando esse fardo, porque não é nisso que elas podem encontrar esse descanso.
Há pessoas que acham que podem encontrar o descanso na sua religiosidade, na sua religiosidade por estar na frente ali na igreja, Isso. acham que podem que são salvas, e também nós mesmos como cristãos podemos estar cansados e sobrecarregados, porque o pecado é algo que nos cansa, é algo que nos sobrecarrega. E nós como cristãos, nós não deixamos de pecar. Óbvio que nós não somos escravos do pecado, mas nós não deixamos de pecar. Ainda assim, nós podemos cair em um pecado e por cair neste pecado, pode vir um pensamento em nossas mentes: Deus não me ama mais. Deus perdeu a paciência comigo. E nós podemos carregar esse fardo de achar que Deus ele não nos ama mais, de achar que por nós caímos em um certo pecado, Deus já perdeu a paciência comigo, já não tem mais jeito pra gente. Obviamente Deus ele não passa a mão na nossa cabeça, mas ele não tolera o pecado. O pecado tem suas consequências, mas ainda assim ele é um Deus que perdoa. Então, justamente por isso que Jesus faz esse convite. Ele diz: vinde a mim. Que convite maravilhoso. E esse caso, e o vinde a mim, o ir até Jesus, não é algo físico. Não é você levantar a sua mão e ir à frente ali na igreja e ir até ali. Isso não é isso que Jesus está falando. Obviamente que é importante a confissão de fé pública, mas Jesus está falando sobre uma transformação de coração. É uma transformação do seu coração, o coração pecaminoso, um coração legalista, que se transforma por meio de sua graça em um coração que crê em Jesus Cristo, lavado por meio de seu sangue. E Jesus ele nos chama justamente porque ele é acessível, é um Deus que é acessível, Jesus ele é manso, ele é humilde, ele é acessível, ele é compassivo. Então é por isso que ele nos chama porque o seu jugo é suave, o seu fardo é leve, é o jugo da graça, é o jugo que é leve, não deixa de ser um jugo, mas é um jugo leve porque nos mostra a salvação por meio da graça e não por meio das nossas obras. Excelente, né? Graça é aquilo que nós recebemos e não merecemos. Cristo, né, ele foi castigado, cara, em nosso lugar por causa dos nossos pecados, ou seja, né, os pecados que me deixam angustiados, que eu me sinto mal, eu posso encontrar o perdão de Deus, porque Cristo recebeu o castigo no meu lugar naquela cruz, na cruz do Calvário. Ele fez propiciação pelos nossos pecados, ou seja, ele afastou a ira de Deus de mim e assumindo o meu lugar, e ao terceiro dia ressuscitou. Então você que está agora nos ouvindo, você pode ser perdoado, pode ser salvo, não importa o que você fez na vida, mesmo que você ainda tenha que sofrer as consequências das suas escolhas ruins nesta terra, mas você pode ser perdoado de todos os seus pecados, basta crer em Jesus. Arrependa-se, diga: Senhor Jesus, perdoe meus pecados, eu creio em Ti. Não há esforço a fazer, porque você não precisa carregar um fardo pesado, você não tem nada a oferecer a Deus para ser salvo, né? Ele fez tudo na cruz por você. E você que já tem essa salvação, já é crente, agarre-se a esta verdade. Não precisa você ficar vivendo como se os seus pecados como se eles não tivessem sido perdoados. Eles foram perdoados na cruz. Você agora é filho de Deus. Então viva de acordo com esta posição que graças ao Senhor você recebeu. Procure viver em santidade, mas se você caiu, então arrependa-se e saiba que Deus realmente te perdoou. Não precisa viver angustiado, né, ouvindo as mentiras do diabo, né? Cristo realmente é aquele que oferece um verdadeiro descanso ao pecador. E é justamente essa aplicação que eu iria fazer em relação à nossa Acabou reação, o tempo aqui. A nossa reação em relação ao convite de Jesus, né? Nós como cristãos, nós devemos ir até Ele. Ele diz: vinde a mim, devemos ir até Ele em arrependimento, colocando diante dele os nossos pecados. Mesmo nós como cristãos, ainda assim nós devemos achegar a Ele diariamente em arrependimento, sabendo que, como diz em Hebreus 4, nós temos um sumo sacerdote junto ao Pai, que se compadece de nós, que nos entende, que é compassivo, que é acessível, e por isso nós podemos nos achegar até Ele, podemos nos colocar diante dele em arrependimento, e nele nós podemos encontrar perdão. E você que ainda não recebeu, que você que ainda não creu em Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador, você deve saber que somente em Jesus Cristo esse fardo
pode ser retirado. Somente por meio de Jesus Cristo é que nós podemos ter a verdadeira paz. A vida eterna é somente em Jesus Cristo, é somente crendo no seu sacrifício, em sua morte, na cruz do Calvário como suficiente, é que nós podemos ter a verdadeira paz. Muito bem, grande Flávio Moisés. É isso aí, né? Que possamos colocar em prática e descansar no Senhor Jesus. Flávio, obrigado por participar. Valeu, João Lucas, eu que agradeço o convite, que a gente possa estar sempre relembrando essas verdades e vivendo nelas por toda a nossa vida. E aí, curtiu? Podcast Ligado na Verdade é uma produção da Rádio Ceará FM 102,7.